falando uma palavra de Deus todos os dias. E a palavra de hoje está em Marcos 8,36. Pois o que proverá ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Bom, o que esse versículo quer nos dizer? Ele quer nos dizer que acima do dinheiro, acima da fama, vem a salvação da sua alma. E que você até pode querer buscar o dinheiro ou a fama, mas como segundo colocado, e sempre primeiro colocado, Deus. Você deve, acima de tudo, buscar a justiça de Deus, buscar o reino de Deus, buscar salvar a sua alma. Porque mais vale a salvação da sua alma do que qualquer dinheiro do mundo. Então, em vez de se vender pelo dinheiro, se vender pela fama e fazer coisas erradas, prefira seguir o caminho de Deus, seguir o caminho correto para alcançar a salvação. Pois ganhar o mundo inteiro, ser rico, não vai salvar a sua alma eternamente. Falou, fui, até a próxima. Segundo dia falando uma palavra de Deus. E a palavra se encontra em Mateus 7, do 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaço, o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são as que o encontram. O que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer que muita gente vai procurar o caminho fácil, o caminho rápido, o caminho que leva à perdição. Mas você, como cristão, tem que procurar a salvação eterna, que é o caminho mais difícil, é o caminho onde que poucos entram. Por quê? Porque é o caminho da dificuldade. Então, se você está passando por alguma dificuldade da vida, alguma coisa, saiba que faz parte, é um processo de Deus, para você poder entrar no caminho mais difícil, que é o caminho estreito, que é o caminho que poucos têm coragem de se arriscar. Esse foi o vídeo de hoje e falou. Dia 3, falando uma palavra de Deus. A palavra de hoje está em Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante ao homem insensato, que construiu sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e caiu. Grande foi a sua ruína. O que esse versículo quer dizer? Ele quer nos dizer que é importante, sim, ler a Bíblia. Com certeza, é muito importante ler a Bíblia, mas é mais importante ter a palavra no coração e praticar a palavra. Mais importante do que só ler a Bíblia. Não adianta você só ler a Bíblia, só ouvir a palavra de Deus e não a praticá-la. Porque quem tem a palavra, ouve a palavra, mas não a pratica, cai em pecado, desiste. Mas quem pratica a palavra, tem ela edificada no seu coração. E nada pode derrubá-lo. E mesmo que ele caia em pecado, ainda assim vai continuar firme, porque ele possui a palavra. Então, eu venho aqui dizer que esse é o significado. Escute a palavra de Deus e a pratica, o que é difícil. Falou, fui, até a próxima. Quarto dia falando a palavra de Deus. Já chegamos no quarto dia. A palavra hoje está em Lucas 9, do 61 ao 62. Um outro lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em minha casa? Mas Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que mais nos interessa é essa última frase aqui. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para a mão de Deus. Para quem não sabe, arado é um instrumento que se usava antigamente para arar a terra, né? Para depois poder plantar. E o cara, se ele tinha que seguir reto, se ele olhasse para trás, o caminho ficava torto. O que Jesus quis dizer aqui é que aquele que olha para trás, que olha para o passado, ele não é apto para o reino de Deus, ele não é apto para a salvação. Então, se você pecou, se você fez um pecado, isso está no passado. Se você se arrependeu, se você lutou, se você venceu,
Cara, não olhe para trás, não olhe para os seus erros do passado, não olhe para trás, não se preocupe com o passado, se preocupe com o presente. Não olhe para o seu arado de trás, olhe para o que está para frente, olhe o que está agora. Os pecados que você cometeu, o que você fez, o que você não fez no passado, está lá. Entende? Então é isso que Jesus quis dizer. Bom, hoje eu também quero avisar que quando eu chegar no 7º dia, eu vou fazer um compilado, beleza? Falou, fui. Dia 5 falamos a palavra de Deus todos os dias. Vamos lá, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, um versículo simples, um versículo que me ajudou muito nessa caminhada cristã. Mas vamos então para o que interessa, para o significado do versículo. Bom, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o salário do pecado é a morte. Mas essa morte não é a morte física, e sim a morte espiritual. Ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Mas agora, a recompensa de quem crê em Deus, de quem recebe o dom de Deus, recebe a salvação de Deus, é a vida eterna. Por isso, o que esse versículo está nos alertando é que é para a gente se arrepender do pecado, largar o pecado, para não ter a morte eterna e buscar a Cristo, para ter a vida eterna. Bom, esse é o significado básico. Falou, fui, até a próxima. Chegou atrasado, mas chegou. 6º dia falando a palavra de Deus. A palavra de hoje se encontra em João 3,16. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, qual é o significado desse versículo? Ele é bem direto ao ponto e bem conhecido. Ele quer dizer que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele fez questão de dar seu único filho para que todo que nele crê não morra. Ou seja, ele fez questão de dar seu filho para nós, para nos salvar. E esse versículo ele reforça o sacrifício de Cristo. Então, se você tem algum pecado, cara, arrepende-se e vá para Cristo. Sem medo, aceite Cristo, porque ele é a única salvação da sua morte. E quando falamos de morte, nós falamos de morte espiritual, que é o inferno. E ele é a única salvação por meio de Cristo. E é isso que esse versículo quer dizer, que Deus te ama tanto que deu seu único filho, para que você não vá para o inferno. Mas lembre-se, a escolha é sua, se você não quiser aceitar, tranquilo. Mas Deus fez isso. Até porque Deus também é justiça, né? A gente não pode esquecer disso. E esse versículo reforça o amor de Deus. E que Deus ama o seu filho. E que ele sempre estará com o filho. Sempre estará com aquele que nele crê. Sempre estará do lado. Claro, se você fizer a coisa errada, etc., ele vai cumprir a justiça. Mas ele também te ama. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Falou. E esse é o penúltimo dia antes do compilado. Falou, fui, até a próxima. Falando a palavra de Deus todos os dias, esse já é o 7º dia. A palavra de hoje está em João 11:25-26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso? Bom, o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que, além da morte física, possui a morte espiritual. E aquele que crê nele não vai morrer espiritualmente, porque vai ter a vida eterna. Então, todo aquele que crer nele viverá. Todo aquele que crer nele, de coração, e se arrepender, etc., terá a vida eterna e nunca morrerá. Por isso que o que ele ensina aqui é não ter medo na morte e crer nele para garantir a sua vida eterna, garantir a verdadeira vida. Bom, esse foi o versículo de hoje. Falou, fui, até a próxima.